Para a gente entrar um pouquinho mais nos detalhes aqui, também pegando da documentação, isso é super importante. Basicamente, os meus exemplos aqui eu tento ao máximo manter conectado, sincronizado com a documentação do TypeScript, para que você, quando, por exemplo, precisar consultar a documentação a partir dos vídeos que você assistiu aqui e começar a mergulhar um pouco na documentação, você vai conseguir ligar as coisas entre o treinamento que a gente está fazendo aqui e a documentação do TypeScript. Então, uma das coisas que eu quero mostrar aqui é o seguinte, vamos para o código mais uma vez e deixa eu deixar isso aqui comentado e a gente vai criar uma função super simples, function fn, que recebe uma variável x e aqui dentro a gente vai ter um return do x.flip. Olha só, isso aqui, pessoal, basicamente a gente está tendo já uma reclamação, por quê? Porque esse meu projeto, ele é um projeto em TypeScript, esse documento é um documento TypeScript, e sendo um documento TypeScript, ele utiliza das informações do TypeScript aqui, do ambiente de execução que eu tenho no Visual Studio Code, para poder falar assim, Bruno, tem coisa errada aqui, bate o olho e erra. E um dos pontos importantes, se vocês vão perceber um pouco, que existe alguns comentários aonde você coloca ts ignore e ele vai parar de reclamar e ele ainda vai gerar os códigos em JavaScript. Não se preocupa do gerar os códigos em JavaScript que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas se eu colocar um ts ignore, ele ignora o que a gente está colocando. O ts ignore você tem que evitar ao máximo, por quê? Porque a gente só utiliza o ts ignore em lugares e momentos onde a gente não tem escapatória. Vamos tirar o ts ignore daqui. E aqui vocês podem ver uma coisa, eu tenho uma função e uma das coisas que você já tem que levar em consideração desde agora, quando vocês estiverem trabalhando em um projeto TypeScript, uma das coisas mais importantes dentro da IDE e o que mais vai te ajudar, além da documentação do TypeScript desses vídeos, é você utilizar o mouse over. Você utilizar o seu mouse para colocar sobre algo e ele te dizer alguma coisa. Então, olha só. Se eu colocar meu mouse sobre a função, sobre o function, você vai perceber que ele está dizendo para mim que o tipo x pode ser n. Depois dos dois pontos tem n também. O que acontece? Eu estou dizendo que o x é uma variável n, ou melhor, o TypeScript está inferindo que a variável x é n, e o retorno da função, depois dos parênteses, é n. O que é n? N é um dos tipos da estrutura do TypeScript, que quer dizer qualquer coisa. N é outra coisa que você deveria ficar longe quando você está trabalhando dentro de um projeto em TypeScript. Se a gente utiliza o TypeScript para trazer para a gente o poder de identificar o comportamento, as operações baseadas nos valores e nas variáveis e tipos de dados que a gente está utilizando dentro do nosso código, a gente não quer utilizar o n porque n pode ser qualquer coisa. Se a gente estiver utilizando um número, a gente quer ter as operações e o comportamento de um número. Quando a gente está utilizando string, arrays, etc., a gente quer o comportamento desses tipos específicos. Mas o TypeScript, ele nos ajuda tentando inferir ao máximo o tipo de dado baseado nas informações e o escopo de onde essas informações estão. Então, ele vai tentar adivinhar para você. Por quê? Porque ele também não quer que você tenha um código verboso demais, onde você tem que declarar tudo. Então, você vai perceber e vai ganhar essa experiência durante o curso. Quando você estiver escrevendo, você vai aos poucos entender aonde você não precisa tipificar. E eu estou falando em tipificar os dados, porque, como eu falei, a gente tem dados específicos que vão ter um tipo específico que, a partir desse tipo, você tem comportamento que você utiliza. Então, olha só, quando a gente cria uma função assim, lá no JavaScript, ele não vai reclamar para você. Ele está inferindo que você, desenvolvedor, só vai passar um argumento x que seja válido. Mas o que essa função, na realidade, está esperando?
ela está esperando que x seja um objeto, tem um atributo chamado flip. Se você chamar essa função com um número, você vai receber um erro em tempo de execução. O seu usuário vai receber um erro em tempo de execução. Então, o que, que acontece? Ele está esperando que você tenha esse tipo de comportamento definido no x. Então, aqui, por exemplo, pessoal, o que, que você poderia fazer? A gente poderia definir uma variável chamada valor de x, e aqui dentro a gente tem uma propriedade chamada flip, que nada mais é do que uma função que não retorna nada. E o que acontece é o seguinte, se em algum momento eu chamasse essa função aqui e passasse o valor de x, um dos pontos que você pode levar em consideração é que eu estou passando um valor válido para a função de x. Por quê? Porque se a gente passar isso para o x, ele vai chamar o flip e, teoricamente, a gente teria execução, entre aspas, bem-sucedida. Por quê? Porque a gente está passando uma função. Aqui ele está reclamando, obviamente, que o x tem um tipo implícito de n e a gente precisa ter uma tipificação para ele. A gente precisa, para a maior parte do nosso código, quando a gente está definindo uma função nos parâmetros aqui, definir explicitamente qual que é o tipo de dados que a gente está passando. Eu não vou fazer isso para vocês agora, porque eu quero mostrar isso mais para frente no módulo, no vídeo específico. Mas o importante que você tem que saber aqui é que, assim como as variáveis, elas normalmente têm a inferência do TypeScript para poder entender o comportamento e as operações que podem ser executadas. As funções esperam também que você defina quais que são os tipos de retorno e quais são os tipos dos parâmetros que ela vai receber para garantir que em momento de execução, quando essa linha específica executar lá no JavaScript, ela não gere um erro para você porque não existe a função de flip. E agora, vamos também para o próximo vídeo.